Nós cumprimentamos todos pela presença, uma boa noite nessa sala virtual da Capelania Hospitalar Espírita da Associação Médica Espírita do Espírito Santo. Agora, o meu querido amigo, nosso querido Davi Ascenso. Ele preside o Centro Espírita Caridade e Amor, André Luiz, e também o grupo Caibar Chuta, de divulgação espírita. Eu queria pedir a ele a gentileza, antes dele trazer a sua fala, que o tema será frequência vibracional, ele falar um pouquinho do trabalho dele lá nessas duas casas que ele tem certeza que ele tem o privilégio e a honra de presidir. Davi, contigo a palavra. Atualmente estou presidindo o Centro Espírita Caridade e Amor André Luiz, aqui de Pindamonhangaba, e também o grupo Caibar Schutel de Divulgação Espírita, também aqui de Pindamonhangaba. Sou responsável pelo canal do YouTube, o programa Espiritismo e Vida, e a partir da próxima segunda-feira, dia 13 de dezembro, nós estaremos aumentando a nossa área de atividade na divulgação da doutrina espírita, fazendo com que haja a abertura ou a inauguração da Web Rádio Espiritismo e Vida. Então, nós vamos, além do trabalho do YouTube, com os vídeos, com as lives, né? Hoje nós temos uma programação semanal, em todos os dias da semana, e a partir de segunda-feira estaremos aí aumentando essa nossa área de divulgação, inaugurando a Web Rádio Espiritismo e Vida. Nós escolhemos o tema frequência vibracional. E é um tema que, para nós em particular, ele é extremamente importante, até por causa da nossa própria profissão. Nós somos, hoje, atualmente, trabalhando como terapeuta holístico, trabalhamos com a medicina alternativa, e dentro da medicina alternativa, dentro da terapia holística, uma das coisas que nós mais utilizamos e que nós mais trabalhamos, não só no ambiente, mas também naqueles que nos procuram, é a questão da frequência vibracional. Normalmente, as pessoas chegam até nós com problemas de ordem emocional, de ordem psicológica, problemas de ordem física, como também aqueles problemas sentimentais e corriqueiros do dia a dia da vida. E antes mesmo de iniciarmos o tratamento, para que aquela pessoa recupere o seu bem-estar físico, mental e espiritual, a primeira atividade que realizamos é reorganizar a sua frequência vibracional. Ou seja, trabalhar o seu pensamento e trabalhar o seu sentimento para que possamos observar até que ponto aquela pessoa precisa de uma atenção específica nesses dois campos, ou se de repente um ou outro esteja em desequilíbrio, e aí fazemos a atuação através da própria terapia, e, é claro, nos utilizando dos recursos que a própria doutrina espírita nos oferece, sem, é claro, passar isso ao cliente, àquele que nos procura, até porque muitas vezes aquela pessoa que vem à procura do profissional, ela não se envolve, nós também não nos envolvemos com a questão religiosa. Então, frequência vibracional. Como sabemos, os pensamentos, emoções ou estados mentais têm seu grau e modo de vibração. Evoluir seria acelerar o nosso padrão de vibração e buscarmos estados mais sutis, entrando em sintonia com eles. Tendo como base que nossos pensamentos e sentimentos correspondem a um estado vibracional que pode ser também representado numa escala em hertz, estas vibrações alimentam nossa alma, assim como a comida alimenta o nosso corpo físico. Então, a mudança da nossa frequência vibracional, ela tem muito a ver com o nosso trabalho evolutivo.
Até que ponto nós estamos dando atenção à frequência vibracional dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos e fazendo com que sejamos bem alimentados através deste processo para ir em busca desta melhoria, deste crescimento e desse desenvolvimento espiritual. Pensamento mais sentimento é igual à vibração que estamos emitindo. Tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós sentimos, ao se somarem, representam a vibração da qual nós estamos emitindo. É muito comum, em determinados instantes, nós nos aproximarmos de uma pessoa e não nos sentirmos bem ao lado dela. Nós adentrarmos a um local, um restaurante, um supermercado, uma padaria, um órgão público, e nós não nos sentirmos bem naquele local. Aquilo está representando para nós um estado de frequência vibratória muito ruim, muito baixo. Ou as pessoas que estão ali mantêm seus pensamentos e seus sentimentos numa frequência muito baixa, ou o próprio ambiente, já desgastado com o tempo, com inúmeras situações que porventura possa ter passado, com aquelas mesmas pessoas ou com pessoas que eram proprietárias anteriormente, aquele ambiente nos dá uma demonstração muito clara e muito óbvia de que aquela vibração é uma vibração muito baixa. Então, por isso que a vibração é a linguagem do universo. Em toda parte onde nós estejamos, as vibrações se misturam com as nossas próprias vibrações e aí nós temos capacidade ou não de entrar em sintonia com essa vibração. Como eu disse, nos aproximamos de alguém e não nos sentimos bem. Ou nos aproximamos de alguém e nos sentimos maravilhosamente bem. Vamos a um determinado local, um parque, por exemplo, um horto, um local que tenha muitas árvores, muita natureza, muita flor, muita água corrente, nós vamos nos sentir muito bem. É como se fôssemos à praia, nos sentimos bem, porque a vibração do mar, ela transmite para nós algo muito sutil, que nós não conseguimos detectar aos olhos, mas que nos faz muito bem ao pensamento e aos nossos sentimentos. Então, a soma dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos nos dão o resultado da nossa vibração. E a vibração é a linguagem de todo o universo. Quem teve a oportunidade de conhecer e até estar perto, por exemplo, do médium Chico Xavier, pôde observar muito bem isso. O Chico poderia estar na Vila dos Pássaros distribuindo comida, poderia estar debaixo do pé do abacateiro fazendo o evangelho, ou poderia estar no grupo espírita da prece, realizando as suas atividades do evangelho ou as suas atividades mediúnicas. O que nós observávamos nele? Que a sua vibração era sempre a mesma. Ou seja, o pensamento elevado, o sentimento elevado, criava nele uma vibração pessoal extremamente maravilhosa, divina, elevada, e com isso ele conseguia entrar em comunhão com toda a vibração do universo. Então, pensamento e sentimento são duas coisinhas pequenas, mas muito importantes para que observemos como está a nossa vibração, como está a nossa frequência vibracional. Vamos ver o que nos fala Ernesto Bozano a respeito desse assunto. Tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. Olha que interessante. Tudo na nossa vida pode ser alterado
sob a ação do pensamento. Toda criatura possui energia obediente à sua vontade. Prestemos atenção nessa frase. Toda criatura possui energia obediente à sua vontade, que, ligada a seu potencial imaginativo, atua exteriormente, influenciando outras criaturas e até mesmo ambientes distantes. As imagens servem, então, como matérias-primas de todas as criações intelectuais. As imagens servem, então, como matérias-primas de todas as criações intelectuais. Ou seja, tudo que nós criamos na nossa imaginação, através do nosso pensamento e usando da nossa vontade, nós somos inteiramente capazes de modificar todo o exterior ao nosso redor. Olhamos, por exemplo, hoje a ciência através da física quântica, mostrando o quanto nós somos capazes de alterar, de modificar o interior das nossas células, alterando problemas de saúde, alterando problemas de distúrbios do organismo, alterando dificuldades em alguns dos órgãos do nosso próprio organismo. Então, tudo pode ser alterado sob a ação do pensamento. E o pensamento necessita, quando ele vibra, da nossa vontade, do estímulo da nossa vontade, para que atinjamos o objetivo, seja em nós, seja externo, ou, como diz o próprio Ernesto Bozano, em algo distante, como, por exemplo, um parente, um doente que esteja no hospital, que esteja num outro estado ou até mesmo num outro país. Frequência vibracional. Para falar exclusivamente da frequência vibracional, fomos pesquisar este grande cientista, este grande pesquisador que foi Nikola Tesla. Ele foi um inventor austríaco de personalidade intrigante que desenvolveu inúmeras tecnologias relacionadas com o eletromagnetismo. Se dedicou à criação de tecnologia nos ramos da engenharia mecânica e da eletricidade. Nasceu em 10 de julho de 1856, na cidade de Smiljan, na Croácia, e faleceu em 7 de janeiro de 1943, nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. E tem uma frase dele que me chamou a atenção, que diz assim: se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Se você quer descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, de frequência e de vibração. Então, para que nós possamos entender todo o universo que está ao nosso redor, nós não podemos única e exclusivamente pensar e sentir de uma forma material como nós vivemos aqui na Terra. Temos que ir além disso. E ir além disso é pensar, observar, entender que tudo que nos cerca no universo é energia. Energia condensada em determinados estágios diferenciados, que vibram em frequências totalmente diferentes para cada ser, para cada planeta, para cada estado onde esses locais e essas almas, esses espíritos estão localizados. Então, se você quer descobrir segredos do universo, pense em termos de energia,
frequência e vibração. Mas o que é uma frequência? Frequência é o caráter daquilo que acontece muitas vezes. São o número de vibrações por unidade de tempo, em um fenômeno periódico. Então, a frequência é uma questão periódica, são números de vibrações por unidade de tempo, então aquelas vibrações ocorrem dentro daquele período de tempo, muitas vezes elas se repetem, e isso acaba se tornando um fenômeno periódico. Observamos isso muitas vezes quando nos deparamos com algumas pessoas que estão mentalmente, espiritualmente, viciadas em algum tipo de procedimento. Então, a pessoa realiza aquele mesmo procedimento com frequência, várias vezes durante o dia. E, a cada vez que ela vai fazendo aquilo, aquele processo, aquele campo vibracional vai se tornando, na vida daquela pessoa, na vida daquela alma, um fenômeno periódico. Então, frequência é o caráter daquilo que acontece muitas vezes dentro de um campo vibracional, junto a uma unidade de tempo, que se torna, lá no fim, um fenômeno periódico na vida daquela pessoa. Vibracional, né? Nós separamos frequência vibracional. Vibracional, que tem a característica da vibração, é a própria energia. A medicina vibracional se antepõe à medicina alopática, por tratar de níveis energéticos dos corpos sutis. Então, hoje, a medicina vibracional, que foi resgatada através da China, do Japão, da Índia, das antigas civilizações que faziam parte desses países, essa medicina vibracional hoje oferece a nós um tratamento além do corpo físico. Um tratamento que vai além da dor que estamos sentindo no corpo físico. Então, se temos, por exemplo, uma dor de estômago, nós temos uma dor do estômago, temos uma dor na parte física. Mas aquele que trabalha também com a medicina vibracional, que busca entender com que frequência isso vem acontecendo, qual a vibração que tudo isso tem causado naquela pessoa, além daquela dor no estômago, ele vai buscar nas outras camadas, na parte espiritual, na parte emocional, o porquê que a pessoa passou a ter aquela dor, já que anteriormente ela não tinha. E aí se descobre, por exemplo, que aquela pessoa perdeu um ente da família. Ou, de repente, ela perdeu o emprego e toda a sua vida teve que ser alterada, teve que ser modificada. E aí ela entrou num estado de preocupação, de estresse, de nervoso, que toda essa frequência cotidiana, criou nela um fenômeno periódico e que atingiu um órgão mais sensível do seu corpo físico, que era o estômago. E aí ela passa a ter a dor no estômago. Antes de tratarmos da dor, precisamos tratar do problema que originou a dor. Porque se você não mudar a frequência, você não atinge a cura. Se você não mudar o seu pensamento, o seu sentimento, o remédio vai diminuir a dor, mas não vai resolver o problema. Então, essa distinção da frequência e da vibração mostra-nos o quê? Que a vibração, que é essa energia, ela tem uma frequência. E essa frequência ela pode se tornar uma coisa útil e boa para nós, como também pode se tornar uma coisa negativa e doentia, não só na parte física, mas também
na parte mental. A energia é a maneira como se exerce a força, através de um sistema que pode ser transformável, capaz de provocar fenômenos nos sistemas físicos. É desta maneira que os espíritos a utilizam para uma possível manifestação. Então, os espíritos se aproximam de nós, cria-se entre nós uma frequência, algo que vai se tornando periódico. Através desta frequência periódica de aproximação de um com o outro, nós criamos um campo vibracional, eu e o espírito, e começamos a emitir energia de um para com o outro. E através deste processo energético, vibracional e frequente, nós criamos a comunicação. Ou seja, há uma intervenção perispiritual minha com o espírito, para que o processo mediúnico se efetue, seja na área da psicografia, seja na área da psicofonia ou qualquer outra atividade. Se não houver este campo vibracional, energético, frequente, de uma maneira positiva, pensamento com pensamento, sentimento com sentimento, em harmonia, a tarefa mediúnica, ela não se completa. E aí é quando nós, muitas vezes, observamos aquele estado em que as pessoas saem do processo mediúnico verdadeiro e entram naquele processo do animismo. Ou seja, você tem muito mais do médium do que do próprio espírito. Como que essa frequência se propaga? Através das ondas. O que são ondas? Uma onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. Então, aquela frequência vibracional, energética, periódica, ela se propaga do nosso sentimento, do nosso pensamento, ela se propaga através das ondas. E essa onda é como se fosse uma perturbação que pode ser positiva, mas ela também pode ser negativa. Tudo depende do que estamos pensando e do que nós estamos sentindo. E ela atinge um grau enorme, mediante aquilo que estamos oferecendo, ou muitas vezes não atinge nenhum grau que mereça qualquer atenção da nossa parte. Por isso que aqui diz, né, uma onda é uma perturbação oscilante de alguma grandeza física no espaço e periódica no tempo. Então, aquela onda ela vai se movimentando através do espaço e do tempo. Ela pode ser grande ou ela pode ser pequena, e nós vamos entender esse grande e pequena. A propagação dessas perturbações que levam à onda no ambiente formam as ondas. Então, a propagação das perturbações no ambiente formam as ondas, que possuem algumas características que lhe identificam, como a frequência e a amplitude. Então, para a gente não perder o fio da meada, né? Aquela frequência vibracional que formou um campo energético, ela se desenvolve, ela caminha, ela se alastra através das ondas. Eu estou vibrando. Então, vamos imaginar, nós estamos em 31 pessoas nesta sala, hoje, agora. Então, eu vou criar aqui uma frequência vibracional. Então, eu estou emitindo energia. Ao emitir esta frequência vibracional, ou seja, estas energias, eu estou enviando para vocês ondas. Ondas. Essas ondas,
É como se fosse uma perturbação. Por que perturbação? Puxa, quando a gente fala em perturbação, parece que é alguma coisa ruim. Não, é o termo científico que se usa. É uma perturbação porque essa onda, ela oscila. Ela não é linear, ela não é única. Ela oscila. Então, ela tem perturbações, porque ao sair daqui de Pinda e chegar, por exemplo, ao Espírito Santo, em algum de vocês que estão aí, que conseguiram se conectar comigo, essa onda tem uma perturbação. E essa perturbação, dependendo de quem emite e de quem recebe, essa perturbação ela pode ser grande ou pequena. Para que todo esse processo aconteça, essas perturbações que acontecem durante o caminho têm uma frequência e também têm uma amplitude. Tem uma frequência de tempo e tem uma amplitude de capacidade de dimensão. Isso é que forma a energia que estamos emitindo. Aí, o que é essa frequência? Essa frequência. A frequência das ondas é a quantidade de oscilações que aconteceram num determinado intervalo de tempo. Então, quando eu emiti daqui para aí, houve essa perturbação e criou-se uma frequência. Como é que foi essa frequência? Essa frequência ela foi tranquila, ela foi harmoniosa, porque eu enviei e, por exemplo, a Carol, o Vanir, a Ellen, o Dilson receberam de forma tranquila? Ou será que houve muita oscilação? Oscilação do tipo, eu parei de pensar, porque eu estava pensando que daqui a pouco eu tenho que fazer uma outra coisa. Aí eu voltei aqui para o meu pensamento. Então, eu quebrei esse processo. Eu quebrei essa frequência. Então, houve o quê? Uma quantidade muito grande de oscilação, e essa quantidade muito grande de oscilação, ela aconteceu mediante um intervalo de tempo. Então, parece que, ao emitir daqui para aí, no Espírito Santo, há aí uma oscilação nessa frequência, dentro de um intervalo de tempo que acontece. Então, a cada tantos segundos, acontece alguma coisa. Ainda não conseguimos fazer com que isso se torne algo contínuo, sem tantas oscilações. E as oscilações que ocorrem dentro desse intervalo de tempo, por exemplo, em 1 segundo, são medidas em hertz. Todos nós já ouvimos falar nos hertz, que é o nome do cientista que estudou esse fenômeno, o físico alemão Heinrich Hertz. Então, portanto, para 20 oscilações por segundo, nós dizemos 20 hertz, ou abreviadamente 20 Hz. Então, aquela lâmpada ela tem 20 hertz, ou seja, a sua frequência de atividade, de iluminação, ela atinge 20 oscilações por segundo para atingir a claridade que nós necessitamos dessa. Da mesma forma, quando nós pensamos mediante a frequência vibracional, que é a nossa energia que estamos emitindo, nós temos a capacidade de medir o quanto isso está por segundo. Se vocês procurarem lá no Google, vocês vão encontrar uma tabela do Camille Flammarion, onde ele coloca todos os estágios, desde o ódio até a luminosidade plena, como se fosse a luminosidade do anjo. Ele vai colocando o número de hertz. Então, por exemplo, o ódio, ele tem lá tantos hertz, a pessoa que sente ódio. A pessoa que sente inveja, tantos hertz. É a frequência vibracional que aquela pessoa está vivendo naquele momento. Por isso que nós temos oscilações durante o dia. Acordamos bem, felizes, alegres, sorridentes,
cheios de disposição, de vontade, de esperança. Mas, de repente, acontece alguma coisa no caminho da nossa casa para o trabalho, que nos deixa aborrecidos. Alguém fala alguma coisa, nós vemos alguma coisa, nós ouvimos algo, sentimos alguma coisa, e toda aquela alegria despenca. E aí entramos num estado de tristeza, por exemplo. Ficamos tristes, ficamos chateados, ficamos aborrecidos, ficamos mastigando aquela questão durante todo o dia. Saímos de uma porcentagem, de um número de tantos hertz por segundo e caímos para um número tal de hertz por segundo. Esta oscilação é que faz com que a nossa energia entre em total desequilíbrio. Por isso que nós, muitas vezes, não entendemos como que a pessoa fica bem e depois fica mal. Ou então, a pessoa acordou mal e, de repente, fica bem. A medicina tradicional dá a isso o nome de bipolaridade. Eu já ouvi gente dizer até que é tripolar. Eu não consegui entender aonde ela achou isso, mas eu já ouvi gente falar isso, que a pessoa é tripolar. Então, é uma oscilação. É essa oscilação que faz com que a pessoa saia de um estado bom para um estado ruim ou vice-versa. Nós, falamos aqui, que da frequência da oscilação, que achamos os 20 Hz por segundo, já entendemos essa questão. Agora vamos falar daquela amplitude, Falamos da frequência. Então, a frequência se dá através dessas oscilações, essas oscilações são medidas por hertz por segundo e assim por diante. Agora, vamos falar da amplitude. A amplitude daquela oscilação revela a quantidade de energia que a onda está transportando. A amplitude dessa oscilação que eu estou emitindo para o pessoal do Espírito Santo vai revelar quanta energia o meu coração e o meu pensamento estão transportando para vocês. Quanto maior a perturbação, ou seja, quanto maior aquelas modificações, aquela perturbação que nós explicamos anteriormente, que é esse estado em que não é algo ruim, a perturbação que se tem aqui não é aquela conotação de perturbação de coisa ruim, é aquela perturbação que ocorre durante o período em que isso vai acontecendo, essa transmissão de energia. Então, quanto maior a perturbação, maior a amplitude da onda. Ou seja, quanto maior a minha perturbação, ou quanto maior a minha atividade em pensar amor, em sentir amor, para emitir a todos que estão aí na sala, maior vai ser a amplitude dessa onda que eu estou emitindo. Eu vou conseguir atingir, com certeza, as 32 pessoas que estão na sala. E aquelas que se conectarem em pensamento e sentimento, rapidamente vão captar aquilo que eu estou emitindo. Nós pegamos um exemplo para entender isso. E o melhor exemplo e o mais comum é o fenômeno que se produz quando jogamos uma pedra na água e geramos uma perturbação. A propagação desta perturbação forma ondas, normalmente concêntricas, que se espalham pela superfície da água até dissipar a energia e não ser mais percebida. Então, você está diante de um lago. Aí você pega uma pedrinha pequena e joga ali no meio do lago. O que vai acontecer? Você criou uma perturbação. E essa perturbação vai formar ondas, pequenas ondinhas, concêntricas. Por que elas são concêntricas? Porque elas vêm do mesmo centro, elas possuem o mesmo centro, que foi aquela pedrinha que você jogou. Aí, cria-se aquelas ondas, essa onda vai espalhando na superfície
a energia e vai criando aqueles círculos que, de repente, vão sumindo e se dissipando. Foi muito curto, foi muito pequenininho. Por que foi curto e pequenininho? Porque a pedrinha é muito pequena. Agora, se eu pegar um paralelepípedo e jogar no centro do lago, eu vou ter uma perturbação formando ondas muito maiores e elas vão se dissipar por quase todo o lago até sumirem. Então, o campo de energia é maior quando eu atiro o paralelepípedo do que quando eu jogo uma pequena pedrinha. Por isso que o nosso pensamento e os nossos sentimentos que emitem a vibração, que formam essa energia, eles são extremamente importantes. Até que ponto nós estamos verdadeiramente conseguindo trabalhar a nossa energia de uma tal forma, num hertz tão grande, para que possamos atingir os objetivos que todos nós desejamos. E só para ilustrar, concêntrica é a característica, estado ou particularidade do que é concêntrico, que possui o mesmo centro. Então, a pedrinha é o centro, o paralelepípedo ali é o centro quando nós jogamos na água. Agora, um mapinha para a gente entender tudo isso. Frequência vibracional é igual a energia. Frequência vibracional é a nossa energia. Pensamento mais sentimento forma o quê? Vibrações. Vibrações. As nossas frequências vão formando ondas e essas ondas vão criando perturbações. Quanto maior forem essas perturbações, maior é a amplitude da onda que eu estou designando para alguém ou para algum lugar. Estas perturbações estão diretamente ligadas às ondas, ou as ondas diretamente ligadas às perturbações. Ora, se eu tenho uma frequência maior de ondas, eu vou ter maiores oscilações durante um determinado tempo, que vai formar os hertz. Essas ondas que formam a frequência, que formam as oscilações, se nós aumentarmos a amplitude, que é a quantidade de energia que eu estou oferecendo, nós vamos ter ondas cada vez melhores. E, finalmente, se isso vem de um mesmo centro, ou seja, de uma coisa concêntrica, então tudo isso vai criar um campo de energia onde é o centro e aí nós espalhamos para os outros lugares. Então, por exemplo, quando acabar essa nossa live, eu já sei que vocês vão fazer aí vibrações para os hospitais aí da cidade e talvez para outros de outras localidades. Bacana. Todos vocês vão entrar na mesma frequência vibracional. Todos vocês vão emitir energia. Se o pensamento mais o sentimento de todos vocês forem verdadeiramente envoltos de muito equilíbrio, de muito direcionamento, sem outras coisas na cabeça, vai se criar na sala um campo vibracional. Esse campo vibracional vai ter uma frequência, vai criar ondas. Essas ondas vão criar outras perturbações ao redor de vocês e fora da sala. Quanto maior, aliás, for essa perturbação, maior vai ser a amplitude que essa onda vai alcançar. Essa onda vai ter uma frequência que nós vamos observar
através das suas oscilações, e nós poderíamos até com um aparelho, se pudéssemos, medir o hertz desse trabalho que vocês vão fazer. Essas oscilações medidas vão ter uma amplitude. Qual é a amplitude? Aonde nós estamos chegando? Qual a amplitude dos locais que nós estamos conseguindo chegar? Vai aumentar o campo de energia. E, automaticamente, tudo isso partindo de um único centro, que é aqui a própria sala, que formou um campo de energia que nós podemos chamar de um campo de frequência vibracional, não única, mas em conjunto, em busca de um mesmo objetivo. Nós fizemos aqui um desenho, né? O nosso corpo físico extremamente materializado, porque nós precisamos dele para nos mover, para nos comunicarmos, para evoluirmos e crescermos. O perispírito, que recebe a mesma forma, mas já num campo vibracional totalmente diferente do corpo físico, e o espírito, que nada mais é do que uma luz que vai se intensificando a partir do instante em que nós vamos evoluindo, que nós vamos progredindo, que vamos crescendo. E essa luz, ela vai se exteriorizando com os diversos corpos que muitas vezes nós já tivemos em outras encarnações anteriores. E como é que nós vamos poder melhorar a nossa frequência vibracional? Então, você precisa começar a se concentrar um pouco mais. Se concentrar um pouco mais. No momento presente, se concentre no momento em que você está vivendo. Pare de pensar no passado. O passado nos leva às depressões da vida, às síndromes do pânico da vida, aos médicos que nos entopem de remédio, principalmente aqueles que ainda estão inteiramente voltados para as questões materiais da vida, que ainda não entendem, não compreendem e nem aceitam as questões da vida espiritual. Então, concentre-se no momento presente, viva este instante. Não se preocupe também com o amanhã, porque o amanhã, quando pensado de uma forma muito frequente, ele nos causa aí a ansiedade, a ânsia de chegar amanhã, não é? Amanhã eu vou viajar. Você nem dorme hoje porque amanhã você vai viajar. E, de repente, se você desencarnar à noite, nem viajar você não vai. Então, viva o momento presente. O momento presente nosso agora é este instante. Observe a sua respiração. Respire mais. Busque os lugares em harmonia com a natureza. Busque o melhor local para que você possa se olhar com mais carinho e com mais dedicação, dando a você mesmo a oportunidade de uma vida mais equilibrada e feliz. Esteja em contato com a natureza. Esteja em contato com a natureza. Pode ser aquele parque enorme ou um simples jardim na sua casa. Busque aquela ação inspirada das coisas boas e benéficas que, de repente, são trazidas até nós pelos próprios benfeitores espirituais, quando nos recomendam ler um livro, assistir um filme, ver um documentário, ouvir uma música, fazer algo diferente no dia a dia da nossa vida, naquela correria do nosso dia a dia. E concentrem-se em você mesmo, principalmente nesse instante, usando muitas vezes da meditação, a própria meditação. Você pode não ser um expert na meditação, mas todas as vezes que você para, se concentra e tira alguns minutinhos daquele dia, daquele instante, para que você possa se concentrar, então você vai encontrar, através desta meditação, a paz, o equilíbrio e a alegria que você necessita. Ultrapassa-te, pois és tu, ultrapassa-te, pois és teu único obstáculo. Vença-te, pois és teu único competidor.
Ama-te, assim amarás teu próximo, e reconhecerás a divindade que habita em ti. Eu sou a causa de mim mesmo. Eu sou a causa de mim mesmo. Eu é que tenho a capacidade de modificar através da alteração de toda esta frequência vibracional existente na minha vida. E aí nós colocamos uma mensagem de encerramento, uma mensagem que está no livro Pensamentos sobre o Ser, no capítulo 19, pelo espírito Albert Camus e pela médium Nora Sakamoto. E a mensagem diz assim: a alma desequilibrada mutila o corpo e não as moléstias. O ser é quem fragiliza sua vestimenta carnal e não os micro-organismos. Os pensamentos e atos desregrados são causa das ulcerações e tumorações, e não as células corporais. O corpo revela o processo evolutivo do ser, como testemunha viva de suas conquistas e iniquidades. Cuide do espírito e terão o corpo sem chagas. Integre-se na harmonia universal e não serão mais corpos. E, finalmente, um último desenho que significa para nós, né? A mente é a causa de todas as doenças e o coração é a fonte de toda a cura. A mente é a causa de todas as doenças. O coração é a fonte de toda a cura. Que nós possamos, deixando um pouco de lado essas questões técnicas para que nós pudéssemos entender a amplitude dessa frequência vibracional, que nós mudemos as nossas frequências, que nós treinemos para fazer com que o nosso pensamento, o nosso coração esteja em comunhão com o pensamento e o coração do Cristo e dos benfeitores amigos. Que nós sejamos capazes de, interiormente, mudar a nossa intimidade. Não é à toa que Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: querer é poder? E o Espírito da Verdade diz: sim, querer é poder. Não é à toa que Jesus nos fala: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Nós ainda, segundo Emmanuel, conhecemos apenas 2/10 do que verdadeiramente somos e das capacidades intelectuais que temos em nossa mente e em nosso cérebro. Então, que nós possamos nos redescobrir, que nós possamos nos curar e que nós possamos nos dar a oportunidade de buscar daqui para frente uma vida mais equilibrada, mais saudável, mais feliz. Agradeço a todos pela bondade, pelo carinho. Agradeço a todos vocês que estiveram presentes conosco. Agradeço a esta pleiade de espíritos amigos que nos ampararam e nos ajudaram na tarefa desta noite. Mas fiquei muito feliz em conhecer a todos, de participar deste encontro, e rogo ao Divino Mestre Jesus que leve aos seus lares e às suas famílias muita saúde, muita alegria, muita paz e muita felicidade. Que Jesus abençoe a todos. Caro irmão Davi, Ascenso, muito bela fala, te agradecendo. Eu quero te agradecer em nome da Associação Médico Espírita do nosso estado, em nome do Projeto Capelania, que com muita honra eu coordeno. E não vou te parabenizar, vou dizer obrigado pela sua simplicidade em colocar para nós um assunto tão intenso, tão importante, um assunto tão complicado, tão complexo, de maneira tão simples, tão singela, tão
à altura do nosso entendimento, meu, de todos que estão na sala e todos que vão assistir essa live que vai ficar gravada. Eu achei extremamente interessante toda a sua fala, sim, mas me chamou muita atenção o pensamento do Bozano que você trouxe à tona. A energia é obediente à sua vontade, e isso é uma verdade, isso é o motivo pelo qual nós somos beneficiados pelas leis da epigenética. Queria colocar aqui uma coisa muito interessante que eu assisti, recomendei a todos os meus irmãos que assistissem um documentário da Netflix chamado O Segredo, que nos fala exatamente isso aqui. Tudo bem que de uma maneira mais voltada ao lado material, mas cabe a nós trazer esse raciocínio para o lado espiritual. Tenho colocado em prática na minha vida pessoal, na minha vida espiritual, com muita alegria e com muito resultado positivo. Quero agradecer você, meu irmão, e te pedir que você volte mais vezes a alegrar nossos corações e nos ajudar a ser melhores, a sermos melhores na arte de transformar pranto e sorriso, de colorir os ambientes de quem jaz em um leito de dor. Obrigado, meu irmão. Quando você falou da medicalização, né, nós estamos passando por um momento de muita medicalização, né, a medicina, né, e muita coisa a gente poderia tudo, né, tratar, e o remédio é muito importante, é claro, né, mas então esquecendo a mudança de hábito, mudança de pensamento, né, mudança de atitude mental, de sentimento acima de tudo, né, e eu vejo até, a gente está em moda a medicina de estilo de vida. Toda vez eu pego paciente que vem de nutrólogo falando de dietas, de 1000 coisas que estão se fazendo. Os pacientes pagam consulta de R$ 1.000 para ir no nutrólogo lá em São Paulo, para vir com aquela fórmula. Outro dia peguei um que veio com uma fórmula que preenchia 2 páginas, 2 folhas de papel A4, só de vitamina, de ômega 3, ômega 6, ômega 9, não sei mais o que, cúrcuma. E no final perguntei, quando é que a receita tinha que ser feita no tal, na farmácia, gastou R$ 2.000 só para manipular aquela receita. E o pessoal faz isso tudo com muita... Parece que eles colocam a cura nessas coisas externas, né? Poucos estão trabalhando nessa mudança, né? Que é o mais importante. E eu queria comentar sobre uma autora chamada Candice Berg, que ela fala das moléculas da emoção. E eu tenho visto, paradoxalmente, a área da medicina que mais medicaliza é a psiquiatria. Eu acho que a psiquiatria, quando pacientes têm casos mais graves, depressão, você vê tanto remédio que no final você não sabe o que está tratando, é um remédio para tratar o efeito colateral de outro remédio, e fica uma embolação que a pessoa parece que fica anestesiada, né? Anestesiada, com tanto remédio, não consegue tirar. Depois disso, fica embotada para a vida toda, quase uma reencarnação perdida. Eu fico com muita dó disso, né? Essa supermedicalização, principalmente da psiquiatria. As pessoas vão acrescentando, faz um remédio, melhora, faz outro, depois você não... Pronto, vira um autômato, né? O paciente, tanto remédio está tomando. E essa Candice Berg falava uma coisa interessante, que existem os neurotransmissores, né? No cérebro, né? Hoje em dia está na moda, dopamina, né? Serotonina, né? Endorfina, ocitocina, e tem remédios que mexem com isso tudo mesmo. E eu fiquei impressionado com, há pouco tempo, um psiquiatra de nome aqui, Vitório, professor, eu presenciei uma consulta dele, a coisa é simplesmente bioquímica o tratamento. Você está com um humor deprimido, então vamos aumentar a serotonina sua. Você está sem prazer nas coisas, vamos aumentar a ocitocina. Você está sem energia, vamos ver se a gente faz esse tal remédio para aumentar a dopamina. E assim vai, parecendo que vai manipulando o cérebro de um robô, né? E a Candice Berg fala uma coisa muito interessante, queria que você comentasse isso. Ela fala que as moléculas, esses neurotransmissores,
Não são eles que determinam o nosso estado mental, e sim o nosso estado mental que determina o nível de serotonina que a gente vai ter. Se você tiver um sentimento de alegria, de amor, vai aumentar seu nível de ocitocina, vai aumentar o nível de serotonina e tudo mais. E as pessoas estão invertendo, né, artificialmente, querendo aumentar a ocitocina, aumentar para melhorar. Não é que eu sou contra, deixar bem claro, a medicação, que ela tem um efeito fantástico em casos, né, importantes, depressão mais grave, mesmo depressões, elas têm um efeito importante. Você tira o paciente daquele quadro, né, dramático, até de tentativa de suicídio, coisas mais com a medicação. Tem uma melhora e é fundamental e deve ser mantida. Estou falando da supermedicalização, né, que você comentou aí, e da inversão das coisas. Quer dizer, as pessoas medicam e pouco dão ênfase à mudança do pensamento, da frequência vibracional, né, dele, né? Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao José Luiz Moraes pelas palavras, pelo carinho, né? Nós aqui nos sentimos felizes pelo encontro. Eu penso que esse tipo de tema, ele requer, às vezes, até um pouco mais de tempo para que a gente possa entrar naqueles detalhes que muitas vezes não dá tempo, porque a live é muito mais curta, né? E dizer ao Wilson que eu costumo brincar lá no espaço terapêutico que tem aqui na cidade, quando a pessoa chega lá, que ela está assim ela vem com aquela lista de remédios que ela toma, então todos já marcadinhos, né, o horário que ela tem que tomar e tudo mais. E aí você vê a pessoa totalmente assim na parte mental e emocional, totalmente desequilibrada, porque são tantos remédios e aquilo vai mexendo tanto com a parte química do organismo. Eu costumo brincar com ela, eu digo assim, olha, se você desencarna, se você morrer, né, porque eu não falo em desencarne, se você morrer, a gente não sabe qual remédio que matou. E se você viver e ficar curada, ninguém sabe qual curou, porque é um monte de remédio, não é? E a gente observa o quê? Hoje em dia nós vivemos assim essa questão muito da materialidade. Todos nós queremos viver até os 100, todos nós queremos ficar bonitos, todos nós queremos ficar sarados, tatuados, maravilhados, queimados, enfim, nós queremos tudo que a vida material nos proporciona. Só que a própria vida, através de tudo que vem acontecendo, vem mostrando para nós o quê? Que enquanto nós não aprendermos a nos interiorizar e entender que eu sou um espírito e não uma matéria, nós vamos continuar sofrendo, nós vamos continuar ficando doentes, nós vamos continuar a ter problemas. Então, as pessoas, elas querem a todo custo se manterem extremamente sadias e felizes. Então, eu vejo muita gente falar assim, nossa, a pandemia mudou a vida de muita gente. Eu acredito que mudou a vida de um grupo de pessoas, mas que mudou a vida de muita gente, eu ainda duvido um pouco disso. Porque nós continuamos ainda extremamente materialistas, egoístas, e queremos a todo custo conquistar as coisas. Então, quando o Wilson fala dessa supermedicação, em momento algum, naquele instante da live, eu não estou aqui desmerecendo os profissionais da área, até porque são pessoas formadas, estudadas, gabaritadas, entendidas. Eu não sou médico, eu sou um terapeuta. Desde pequeno eu sempre quis ser médico, mas meus pais não tinham condições de me dar essa oportunidade. E aí, para não perder a viagem nessa encarnação, resolvi ser terapeuta, porque mais ou menos é uma coisa quase igual de você tratar as pessoas. E aí o que a gente observa? Que muitos dos médicos extremamente materialistas, egoístas, levam vantagem, não olham na cara do paciente, não se preocupam com nada. Outros que não compreendem, não entendem, não aceitam e não acreditam na vida espiritual, eles trabalham dentro daquilo que eles têm. Então, a pessoa chega lá, ela está desanimada, ela vai dar um remédio para animar aquele fulano, para ele ficar todo animadinho, todo feliz, todo sorridente,
e correr 300 quilômetros por hora. O outro que está na síndrome do pânico, ele vai dar algum remédio para tirar aquela pessoa do síndrome do pânico. E assim vai. Eu acredito, né, mediante aquilo que Kardec nos fala no Livro dos Espíritos, que Kardec nos fala em Obras Póstumas, na Gênese, em alguns trechos das revistas espíritas que por ele foram escritas, nós vamos chegar naquele instante em que nós vamos nos espiritualizar e nos moralizar. E quando chegarmos a este instante, o que nós vamos fazer? Eu vou olhar para a pessoa que está na minha frente, eu vou olhar aquele corpo, mas o que eu vou perceber é o espírito. E aí eu vou tratar do espírito e não do corpo. Só para encerrar, eu trabalho com os florais de Bach, não sei se os amigos já tiveram possibilidade de ler sobre o Dr. Bach, lá na Inglaterra, né, que estudou e criou os florais de Bach. O Dr. Bach ele tem um princípio que eu vejo que é a base de tudo. Devemos tratar o doente e não a doença. Ora, se eu estou tratando o doente, eu estou tratando de quem? Eu estou tratando do espírito. Então, se eu estou tratando do espírito, eu terei maior probabilidade de dar a ele uma vida melhor, uma vida mais equilibrada e uma vida feliz. Então, eu acho que esse tema aí dá muito pano para manga, principalmente nessa questão da área da saúde, mas eu sou sempre uma pessoa muito otimista, eu tenho uma fé enorme na espiritualidade, nesses benfeitores amigos, e eu tenho certeza absoluta que tudo está decorrendo conforme a permissão de Jesus. E que lá na frente, coisas novas, melhores, mais bonitas e mais dinâmicas vão aparecer para nos ajudar e ajudar aos profissionais da área para que ajudem mais pessoas no mundo inteiro. E ver a foto do professor Eurípides da sua parede, o Davi, nosso patrônomo no trabalho da capelania. O tio Eurípides é um caso à parte. Tio Eurípides, Bezerra e Cair Bartz. É o trio do coração. Exatamente. Olha, gente, eu fico muito feliz por vocês, Vanir, Terezinha, o Wilson, o Dilson, Carol, todos os demais que eu não posso ver, porque não dá para ver todo mundo aqui. Eu quero agradecer a vocês de coração. Rogo a Jesus aí muita felicidade para todos vocês, muita saúde, muita paz, que a família de todos e todos os seus lares sejam divinamente abençoados, com muita alegria e com muita felicidade. Mas deixo aí um abraço carinhoso a todos vocês e quem sabe futuramente a gente possa se encontrar. E, em especial, quero dizer aí ao Vanir, nesta voz de locutor FM, parabéns pelas suas músicas e essa música do Cair Bar, você vai ter que fazer uma negociata comigo e me emprestar essa música para mim pôr lá no programa. Sem problema, eu mando para você em MP3, tá? Gente, um beijo no coração de todos vocês. Obrigado a você. Vai com Deus, que Jesus te abençoe. Só gratidão, meu caro, só gratidão a todos pela confiança na tarefa que eu abraço, tá? No meu trabalho, que eu construo tudo com muito carinho. Então, estar com vocês a cada vez é uma alegria renovada, é uma troca fantástica. Como disse o Davi, faz parte, a gente veio para isso, para trocar, para emanar, né? O melhor que a gente puder, uns com os outros. Então, só gratidão a todos vocês pela oportunidade renovada. Me dá as diretrizes depois. Boa noite, gente. Um beijo a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Fiquem bem. Seminário. Obrigado, Carol.